Olá meus amigos e minhas amigas. O nosso canal hoje vai falar sobre a Espanha. A Espanha, país europeu da Península Ibérica, tem 17 regiões autônomas com geografia e cultura diversas. Madrid, a capital, abriga o Palácio Real e o Museu do Prado, obras construídas pelos mestres europeus. Segóvia tem um castelo medieval e um arqueduto romano intacto. A capital da Catalunha, Barcelona, apresenta monumentos modernistas como a Igreja da Sagrada Família. Ou seja, a Espanha é um destino imperdível. Eu sou Gelson Oliveira, advogado no Brasil e em Portugal, e criei o canal Vamos Morar na Europa? A área ocupada pela Espanha e por Portugal, a região da Península Ibérica, é habitada por pelo menos 2000 anos. Passaram por vários povos e civilizações como fenícios, celtas e cartagineses. No século III a.C., o atual território espanhol foi anexado pelo Império Romano, do qual fez parte até o século V d.C. Entretanto, houve o enfraquecimento e eventual fim deste império e entrada de povos estrangeiros na região. Dentre eles, os mouros, que conquistaram o local no século VIII. Os mouros, que introduziram a religião islâmica na região, permanecem na Península Ibérica até o período da Reconquista ou retomada cristã, aproximadamente 7 séculos depois. A unificação da Espanha foi concluída após a retomada do território da Granada no ano de 1492 e o país passou então a ser governado pelo rei Fernando de Aragão e pela rainha Isabel de Castela. O século XV e século XVI foram marcados pela expansão do território da Espanha a partir da constituição da colônia de exploração da América Central e da América do Sul. Trata-se do período das grandes navegações. Ao final do século XVI, mais precisamente a partir de 1580, as colônias da Espanha e de Portugal se uniram e deram origem à União Ibérica, que durou até 1640. Alguns fatores provocaram retrocessos na Espanha, caracterizando assim um período de grande turbulência entre os séculos XVIII e início do século XX, tais como conflitos internos, independência das colônias espanholas na América do Sul e na América Central e o salto industrial dado pela Inglaterra. Apesar da sua neutralidade na Primeira Guerra Mundial, a Espanha lidou com o cenário de uma guerra civil durante os anos de 1936 e 1939, ocorrida entre republicanos e nacionalistas. O final do conflito marcou a ascensão de Francisco Franco ao poder e o início de um longo governo ditatorial que terminou somente em 1975 com a morte de Franco. A transição democrática é representada pela figura de Juan Carlos I, que assumiu o trono espanhol.
Uma nova Constituição foi instituída em 1978. O país é hoje uma das principais economias da Europa e um importante centro cultural do mundo. É fundamental mencionar a existência de duas regiões localizadas nos limites fronteiriços da Espanha que buscam sua independência política territorial em relação ao país, que são a Catalunha e o País Basco. A Espanha é um país localizado na região da Península Ibérica. Ela conta hoje com 45 milhões de habitantes e é parte da União Europeia. A Espanha, o Reino da Espanha, é um país europeu localizado ao leste de Portugal. Tem como capital a cidade de Madrid. O território espanhol apresenta clima continental e mediterrâneo, sendo atravessado por uma cadeia montanhosa chamada de Sistema Central. Os Pirineus formam uma fronteira natural com a França e Andorra a nordeste. Com uma população de mais de 45 milhões de habitantes, a Espanha representa um importante centro cultural europeu. Além disso, sua economia é a sexta maior da Europa, com destaque para as atividades turísticas, o comércio e a indústria de transformação. Com o PIB de 1,57 trilhões de dólares, a economia espanhola é uma das mais desenvolvidas do mundo. Suas atividades se concentram no setor terciário e na indústria de transformação. O país é membro da União Europeia e faz parte da zona do euro. Seu governo é monarquia constitucional parlamentarista e apresenta uma divisão administrativa com 17 comunidades autônomas e 2 cidades autônomas. A língua oficial é o espanhol. As religiões são catolicismo romano, 58%, ateísmo, 16%, agnósticos, 10%, outras religiões, 2,7%, nenhuma, 10%. A densidade demográfica é 93,7 habitantes por quilômetros quadrados. O índice de desenvolvimento humano é 0,904. A renda per capita é de 33.170 dólares, conforme índice divulgado pelo FMI em 2022. A origem do nome Espanha apresenta mais de uma explicação. A primeira delas remonta ao Império Romano e consiste no fato de a Península Ibérica ter sido chamada pelos romanos de Hispânia. Outra explicação também faz referência à história de formação territorial do país e diz respeito às explorações dos fenícios na região. Acredita-se que Espanha, nome da língua espanhola, seja derivado do termo fenício Espan, originário de espai, que significa forjar, explorar metais. A região explorada da Península Ibérica, rica em metais, era denominada Terra de Explorar Metais e se tornou posteriormente a Espanha. Devido à sua extensão territorial e à influência de diversos fatores do clima, principalmente marítimo e o relevo, a Espanha apresenta ao menos 3 tipos climáticos: temperado continental, mediterrâneo e o semiárido. Na maior parte do país predominam temperaturas amenas que caracterizam verões moderados e invernos frios. As chuvas são mais volumosas no noroeste do país e diminuem em direção a sudoeste. Assim como outros países europeus, a Espanha tem passado pelo processo de envelhecimento populacional, causado pela queda na fertilidade e aumento da taxa de mortalidade no país. Taxa essa que supera cada vez mais o número de nascimentos. A idade mediana da população espanhola é de 43,9 anos e há uma elevada proporção de pessoas com idade superior a 65 anos,
se comparado com os mais jovens, de 0 a 14 anos. Hoje a expectativa de vida na Espanha é de 82,21 anos. Como disse anteriormente, a Espanha representa a sexta maior economia do continente europeu e é a 14ª em escala mundial. O país apresenta um produto interno bruto de 1,57 trilhões de dólares, além de um elevado PIB per capita que supera os 33 mil dólares. O país se tornou membro do Mercado Comum Europeu no ano de 1986, grupo que viria a se tornar a União Europeia. Mais tarde, em 1999, a Espanha ingressou na zona do euro, adotando assim o euro como moeda oficial do país. A indústria da Espanha, que corresponde ao setor secundário, é responsável por uma fatia de 23,2% do PIB. Os vários elementos produtivos que as compõem são bastante diversificados, incluindo produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, automóveis, máquinas, ferramentas, metais, produtos químicos, produtos têxtil, calçados, alimentos e produtos para a construção naval. No setor primário, destaca-se a produção agropecuária de cevada, milho, carne de porco, azeitonas, uvas, tomates, laranjas, leite e vinho. A exploração de recursos naturais também compõe o setor primário e na Espanha consiste na produção de minério de ferro, cobre, chumbo, zinco e carvão. A música espanhola tem como representante o flamenco, tradicional no sul do país. Entre os principais feriados da Espanha está a Festa Nacional da Espanha, celebrada em 12 de outubro. A Espanha é um país que apresenta um elevado índice de desenvolvimento e qualidade de vida, acima da média em uma série de quesitos, de acordo com a OCDE, dentre os quais se destacam segurança, saúde e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Em relação ao acesso a tratamento de esgoto e água potável, a cobertura dos serviços básicos abrange mais de 98% da população, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. A eletrificação também compreende a maioria das residências espanholas. A Espanha é um grande produtor e consumidor mundial de energia elétrica. Além de realizar a sua exportação, metade da matriz energética da Espanha é constituída pelos combustíveis fósseis. A outra parcela se divide entre energia hidroelétrica, fonte de energia renováveis e energia nuclear. Quanto ao transporte, as rodovias são as principais formas de deslocamento e têm 683 mil quilômetros de estradas pavimentadas. As ferrovias vêm logo na sequência, com um total de 15 mil quilômetros de estradas de ferros espalhadas por todo o país. As hidrovias também são utilizadas, como os portos marítimos nos litorais atlânticos e mediterrâneos. Os aeroportos, mais de 100 no território, também são muito utilizados, especialmente para o turismo. O principal deles fica na capital, Madrid. Agora que você já conhece todos os encantos da Espanha, vamos conhecer os tipos de vistos? Uma pergunta que eu recebi em minhas redes sociais foi: como faço para morar legalmente na Espanha? A resposta é a seguinte: é preciso providenciar, em primeiro lugar, o seu passaporte, visto, caso você não tenha nacionalidade europeia, e se planejar financeiramente e emocionalmente. O cidadão brasileiro não precisa de visto para entrar e permanecer na Espanha por um prazo máximo de 90 dias, num período de 180 dias.
se o propósito da viagem é para a realização de atividades não remuneradas, tipo turismo e visita familiar. Na Espanha, temos os seguintes tipos de vistos: o visto diplomático, o visto oficial, o visto de cortesia, o visto de turista, o visto de trânsito, visto temporários, vistos permanentes e visto de residência temporária. Como você percebe, são vários tipos de vistos e um vai encaixar na sua necessidade. Então, caso você tenha interesse, procura um advogado que ele vai te dar uma orientação mais precisa sobre o seu visto. Ou então, você procura o próprio consulado. Outra pergunta que foi feita nas minhas redes sociais foi: posso trabalhar na Espanha com visto de turismo? Sim, você pode. É possível entrar na Espanha como turista e depois trabalhar legalmente. É possível trabalhar em jornada parcial, obtendo previamente uma autorização de estudo. E como funciona isso? Você, como turista, trabalhar na Espanha. Caso você viaje ao país como turista e encontre uma oportunidade de emprego durante a estadia, não será possível obter o visto de trabalho lá. Nesta situação, você deverá retornar ao Brasil para realizar todos os trâmites para obtenção do visto para trabalhar e depois voltar para a Espanha. Caso tenha interesse por maiores informações, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e se inscreva em nossos canais no Instagram e no YouTube. Lá você vai ficar sempre informado sobre essas novidades. Uma ótima semana a todos e vamos morar na Europa?